Bom dia, tudo bem com você? O meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e hoje eu vim conversar com você sobre os barulhos que estão ao seu redor. Você já reparou que raramente você está em silêncio? Você e Deus, você com você mesmo? Hoje em dia é a coisa mais rara que tem. Quando eu era criança, os meus pais se mudaram para esse bairro aqui e quando nós nos mudamos haviam apenas 3 casas e eu era muito novinha. E a gente passava aqui por longos momentos de silêncio. Eu me lembro que eu e a minha irmã éramos pequenas e a minha mãe descansava às vezes à tarde e era um completo silêncio, porque não tinha muitas casas, não tinham carros na rua, então a gente ouvia o tempo todo o barulho dos pássaros, o barulho dos insetos, o barulho do vento. E aí a gente ficava muito tempo contemplando a natureza, observando, brincando com elementos da natureza. A gente teve muito isso quando a gente era criança. E aí, hoje eu fico vendo, que as crianças, elas não param, Elas estão o tempo todo em computadores, em videogames, em celulares, em redes sociais, e nós estamos vivendo num mundo muito barulhento, Existe um médico muito importante chamado Augusto Cury, que ele tem vários livros escritos, E um dos livros dele, que eu tenho aqui em casa, ele diz que as pessoas estão passando pela síndrome do pensamento acelerado. Ele diz que uma criança de 3 anos de idade, ela já viu mais imagens do que um idoso de 70, Então ele diz que nós estamos vivendo esse momento na história, toda a humanidade, onde nós estamos vivendo com essa SPA, essa síndrome de pensamento acelerado, onde a gente não consegue parar, onde as crianças elas não conseguem ficar na escola por 120 minutos escutando um professor na frente de um quadro negro, 60 minutos, para eles é um desafio, é uma dificuldade, porque a mente deles está muito acelerada, então eles não conseguem se aquietar. E muitas vezes nós também, nós adultos, nós já estamos dentro disso também. Então assim, é muito carro na cidade, é muito barulho, você chega em casa, é TV ligada, e ao mesmo tempo que você escuta o noticiário, você está com o celular do seu lado. Então a gente não para. Hoje em dia tem pessoas que levam o celular para o banheiro, tem pessoas que levam o celular para ouvir música enquanto toma banho, pessoas que estão no trajeto para o trabalho, seja no ônibus, seja no carro com um fone de ouvido. Então a gente está o tempo todo com barulhos ao nosso redor. Em nenhum momento a gente para nos ouvir, para ouvir os nossos pensamentos, para entender os nossos pensamentos e para ouvir a voz de Deus. E na Bíblia nós temos o profeta Elias. O profeta Elias ele foi uma pessoa muito importante na Bíblia, foi um homem muito usado por Deus. Só que o profeta Elias, em determinado momento, ele passou por uma crise de depressão. E quando ele passou por essa crise de depressão, onde ele ficou muito angustiado, Deus poderia ter dito a ele para estar com mais pessoas, estar envolvido com pessoas, ouvindo da palavra de Deus e testemunhando da palavra de Deus, mas não. Deus fez diferente. Deus quis curar o profeta Elias, levando ele para as montanhas, para a distância, E aí, quando Elias foi para as montanhas e foi ficar em silêncio, o que aconteceu? Deus disse, eu vou falar com você. E aí, a primeira coisa que apareceu foi um vento muito forte, um vento impetuoso, que foi tirando as coisas do lugar. Só que o profeta Elias ali, dentro da sua angústia, ele não viu Deus. Deus não estava ali. E aí o profeta Elias permaneceu, porque ele confiava que Deus ia se apresentar a ele. E aí logo depois apareceu um terremoto. E esse terremoto, ele abalou tudo que estava ao redor, mas o profeta Elias viu a força da natureza, mas Deus não estava ali. Deus não falou com ele naquele momento. E o profeta Elias permaneceu. E aí depois daquele momento veio fogo. E aí o profeta Elias viu e falou, Deus vai estar no fogo. Mas Deus não estava também no fogo. E aí o profeta Elias permaneceu ali. Isso aí você encontra, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, em 1 Reis 19, versículos de 11 a 13, se você quiser conferir, tá? Eu estou parafraseando a Bíblia, Eu não estou lendo, mas a referência é essa se você precisar. E aí o profeta Elias permaneceu, e aí chegou um momento onde veio uma brisa suave. E quando a brisa suave chegou, o profeta Elias na mesma hora encobriu o rosto, com temor ele cobriu o rosto. Por quê? Porque ali Deus estava. Deus começou a falar com ele ali, naquela brisa suave.
Então, isso aí é uma mensagem de Deus para nós. Toda a Bíblia é uma mensagem de Deus para nós. Então, muitas vezes nós precisamos nos aquietar. Às vezes a gente fala, Deus não fala comigo. Eu falo com Deus, Deus não me escuta, minha oração não passa do teto. Mas às vezes Deus está falando com você de alguma forma. E às vezes da forma mais silenciosa possível. E você não está prestando atenção no que Deus quer te dizer, né? Às vezes Deus está falando aqui, olha, dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o árbitro. Não sei se vocês já ouviram isso. O que significa que o Espírito Santo é o árbitro? Ele é o juiz dentro de você, ele é o termômetro. Então o Espírito Santo, ele vai te conduzindo. Se isso aqui está trazendo paz para mim, isso traz paz ou isso traz dúvida? Se isso traz dúvida, é melhor eu aguardar. Se isso traz paz, é porque Deus está nisso. Né? Não é uma paz humana, é uma paz que excede o entendimento, é uma paz de Deus, né? E todos nós temos esse Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo, esse termômetro lá dentro, mostra pra gente o que nós devemos fazer. E Deus pode falar dessa forma, como Deus pode usar outras para falar com a gente. Mas se a gente estiver no meio desse turbilhão, né, de barulhos, né? A primeira vez que eu ouvi a palavra estresse, eu tinha por volta de 11, 12 anos de idade. E eu me lembro que eu nunca esqueci porque eu fiquei muito curiosa. Porque a gente ouvia falar sobre ansiedade, não ouvia falar sobre estresse. Aí um dia no noticiário eu escutei os jornalistas falando, né, os repórteres falando que os médicos tinham descoberto o estresse, que era um excesso de ansiedade, era um excesso de barulhos ao redor, um excesso de informação, né? Era o início de toda essa tecnologia que nós temos hoje. E com isso as pessoas se tornaram estressadas, um estressamento das emoções. E eu nunca me esqueci. Muitas vezes nós estamos vivendo esse estressamento. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com ele que nós achamos ele normal, mas esse estresse não é normal. Nós precisamos às vezes desligar tudo, ir para um lugar sozinhos e falar com Deus e esperar Deus falar conosco. E aqui dentro de você, no seu interior, nesse termômetro que é o Espírito Santo, ele vai começar a falar. Às vezes você vai ler um versículo bíblico e você vai ficar ali pensando e Deus vai começar a falar no seu coração. Deus vai começar a trazer direções para você, para sua vida, tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Eu precisei começar esse vídeo 4 vezes para vocês verem o tamanho dos barulhos que existem na nossa vida, né? Passou aqui 3 carros de som, passou aqui barulho de ônibus, passou barulho de vizinho abrindo garagem e eu parava o vídeo e começava para a gente ver o tamanho dos barulhos que tem ao nosso redor. Mas a gente precisa parar, aquietar. Existe um versículo, deixa eu ver se eu separo ele aqui para você. Só um minutinho. Existe um versículo bíblico que diz assim, olha só, gente, em Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus nos manda nos aquietar. Nós precisamos aquietar muitas vezes as nossas atitudes, precisamos aquietar as nossas emoções, precisamos aquietar a nossa fala, aquietar os barulhos ao redor. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando a gente se aquieta, Deus pode falar conosco. Deus encontra espaço para falar conosco. Vamos orar? Oh Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Oh Deus, nesse momento, Pai, nos ensina a receber, Deus, a Sua mensagem. Nos ensina, Pai, a aquietar o nosso coração, aquietar os barulhos da nossa mente, aquietar, Senhor, o nosso ímpeto de falar, o nosso ímpeto de agir, Senhor, para esperar a Tua palavra, Deus, dentro do nosso coração, para esperar a Tua direção, para que nós possamos tomar atitudes corretas, Senhor. Oh, meu Pai, nos ensina a aquietar para saber que o Senhor é Deus. Que nós possamos, como o profeta Elias, entender onde o Senhor está e de que forma o Senhor quer falar conosco hoje. Amém, Deus. Amém. Assim seja com a minha vida, assim seja com a sua vida, que nós possamos aprender a nos aquietar, aprender a nos desestressar, buscando Deus em nossas vidas. Um beijo grande para você e amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos de novo. Até amanhã.